Olá, pessoal. Sou Maria Gabriela, médica patologista clínica, gerente médica do UltraX Medicina Diagnóstica. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do Setembro Vermelho. Falar um pouquinho primeiro, do UltraX. O UltraX é um centro de diagnóstico que atua em 3 áreas, em 3 áreas diagnósticas. A medicina laboratorial, patologia clínica, que são os exames de análises clínicas, a medicina nuclear e também os exames de imagem, então tomografia, ultrassom, ressonância. E nós estamos aqui hoje com 2 pessoas ilustres para falar do Setembro Vermelho. Então, Dr. Francis, você pode se apresentar, por favor? Olá, Maria Gabriela. Sou o Dr. Francis, médico, ortopedista, médico do Mirassol Futebol Clube. E é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Doutora Andréia? Olá, Gabriela. Eu sou a doutora Andréia, cardiologista. Eu faço parte da equipe de medicina nuclear da UltraX. E hoje a gente está aqui para falar da importância do Setembro Vermelho para todos nós, para os profissionais e principalmente para os nossos pacientes. Então, Andréia, já conta para a gente aqui o que é o Setembro Vermelho, por que o mês de setembro, por que vermelho? O mês de setembro eu não vou saber te dizer por quê, mas vermelho provavelmente por ser a cor que remete à imagem do coração, E o Setembro Vermelho é uma ação, uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia que tem o intuito de chamar a atenção, dentro daquele cronograma de outros meses que a gente tem, de outras especialidades. Então, o setembro ficou reservado para a cardiologia para a gente falar sobre a importância da avaliação, do diagnóstico precoce, das pessoas se voltarem ao cuidado do coração, Então, ficou bem marcado já isso no calendário, é uma atividade que já vem há alguns anos e cada ano mais a gente percebe que as pessoas se interessam pelo tema, pelo assunto. Eu acho muito importante, porque o coração é um órgão vital também, do corpo humano. E me fala assim, quais são as ações que são feitas, no Setembro Vermelho? Eu trabalho muito no Dia Mundial do Rim, No Dia Mundial do Rim a gente fala sobre a doença renal, mostra para as pessoas qual que é a importância do rim no nosso organismo. Fala a principal mensagem, eu acredito que seja falar assim, que hoje, assim, a despeito de tudo que a gente tem de avanço tecnológico, de avanço da indústria farmacêutica, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no mundo ocidental em todas as faixas etárias, Isso é triste, Porque a ciência evolui, a medicina cada vez mais moderna, mas a gente ainda se depara com casos que... eu conheço alguém que infartou com 30 e poucos anos, Então, a intenção é chamar a atenção para o diagnóstico precoce, para o paciente procurar avaliação, mesmo para aquela pessoa que não sente nada. Mas aí, numa conversa, você vai destrinchando ali aquela anamnese, o que o paciente tem de histórico familiar E aí você começa a estudar que a doença que vai pegar ele com 50, 60 anos, ela começou lá atrás, com 25, 30, Hoje a gente já faz isso através dos exames. Então, o principal objetivo é isso, é a avaliação e diagnóstico precoce. Então, pegando esse gancho que você falou agora sobre avaliação, diagnóstico precoce, quais são os fatores de risco para uma pessoa desenvolver uma doença cardíaca, Bom, os fatores de risco modificáveis são aqueles que a gente explora bastante, que já são bem conhecidos da população em geral. Então, é a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, Algumas outras doenças reumatológicas que também podem favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares e o não modificável, que é a história familiar, Aquela genética, tem o pai e mãe que teve infarto, Uma pessoa dessa... A gente tem que olhar com lupa, eu costumo falar, A gente tem que procurar, até que prove o contrário, ele tem alguma coisa. Então, esses fatores são muito conhecidos, mas a maioria deles, durante muito tempo, são assintomáticos, Então, os pacientes convivem bastante tempo com isso, sem sentir nada, e por não estarem sentindo nada, tá todo mundo aí correndo, fazendo maratona e se divertindo, sem saber que precisa de uma avaliação, Precisa e tem alguma idade onde o cardiologista, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela orienta o início da investigação ou de maneira geral, se eu tivesse que te falar um número aleatório, eu falaria em torno de 35 anos hoje,
Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu tenho, só para dividir aqui, eu tenho um paciente que ele revascularizou com 29. Nossa. Com 29 ele já não podia mais colocar stent, ele teve que ir para cirurgia aberta de revascularização. E ele, 29 anos, né? Então, assim, de maneira geral, 35 anos acho que é o que vale para todo mundo hoje. Mas aí, cada caso é um caso. E em relação a exames? Já vamos para essa área já, né? Que, puxando sardinha para o lado do laboratório, vamos falar primeiro de laboratório, depois de imagem. Quais são os exames que, assim, ajudam o médico a identificar algum sinal? Eu acho que numa avaliação inicial, né, a parte laboratorial é importante, porque você já vai ali desenhar alguns fatores de risco, né? Você já vai ver o colesterol, você já vai ver o triglicérides, você já vai ver o diabetes, né? Então, você tem que desenhar isso aí. E um eletro é o mínimo que uma pessoa deve fazer. Aí eu já começo a puxar a sardinha para o meu lado. Eu acho que tem que fazer um ultrassom do coração, que é o eco. Tem que fazer um teste ergométrico, porque você tem que ter um teste provocativo, né? E aí, por aí vai. A partir daí, você começa o processo de avaliação. Mas se a gente for ser muito criterioso nas diretrizes, não é tão abrangente assim, né? É porque na nossa prática, a gente fica, não é, França? Não sei se você tem essa... A gente fica mais seguro quando a gente tem essa documentação em mãos, né? Você sabe que o teu paciente está ali com um eco normal, com uma esteira bem feita normal. Eu acho que isso faz diferença, né? Com certeza, né? Dá uma segurança enorme para nós, principalmente né? no caso do atleta, né? Que está sempre ali sob pressão, né? Sim, também, né? E vivencia isso, né? Um atleta de alta performance, ele vive sob pressão, né? Já é acostumado. Andréa, vou te fazer uma curiosidade. Eu vou te aproveitar uma pergunta. Você falou de alguns exames aí de imagem. E a ressonância cardíaca? A gente lança a mão dela quando? Já para investigação ou não? Quando se tem alguma alteração? Somente quando se tem alguma alteração? Ela não é muito um exame de screening, né? Aqueles exames que a gente faz numa avaliação inicial. Então, assim, pensando em alguma doença do miocárdio, mesmo uma miocardite, uma pericardite, se o paciente tem algum sintoma, isso está indicado. Se você tem alguma outra evidência de uma doença estrutural, né? Uma arritmia displásica do ventrículo direito, uma cardiomiopatia hipertrófica, alguma coisa assim. Mas é um exame que eu já falo que é a segunda parte, né? Como a tomografia, que tem uma indicação hoje de tomografia de coronária, a gente usa muito hoje, mas também não é aquele exame que inicialmente a gente pede. São algumas exceções. De maneira geral, o começo é mais para aquele geralzão, aquele básico, e a partir dali você vai encaminhando, aí vai né? direcionando, né? Vai direcionando. Pra o que pedir, o que fazer, né? Perfeito. Bom, falando de direcionamento, então, sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta para uma pessoa procurar o cardiologista? Dor no peito, né? Eu acho que começa daí, é aquela que todo mundo se preocupa, né? Dor no peito, palpitação, né? Tem aquela pessoa que fala, parece que meu coração vai sair pela boca. Aí não dá para saber se é ansiedade, se é problema cardíaco. Muito comum, né? Eu falo que a gente atende o paciente ansioso antes do psiquiatra, porque o sintoma físico chama mais atenção e aí ele procura ajuda mais rápido. Então, eu acho que a dor no peito, eu acho que a sensação da palpitação, aquela pessoa que começa a notar um cansaço, isso em idoso é muito frequente. Começa a ter cansaço para coisas que ele não tinha antes, né? Então, essa perda de capacidade funcional, ela vai chamando a atenção também do paciente e tem que chamar a atenção do médico também, né? São sintomas, são sintomas que, às vezes, numa consulta, você já vai... Mas a senhora sentia isso? Não sentia. E aí você vai destrinchando e você vai vendo que possivelmente tem alguma coisa começando ali. No dia a dia clínico ali nosso, né? Atletas amadores, muitas vezes vão iniciar alguma atividade ou já estão fazendo atividade, até mesmo aqueles que vão retomar as atividades físicas, é até comum eles relatarem esse sintoma. A falta de ar, nossa, doutor, eu não estou conseguindo correr o que eu já corria. Eu corri uma maratona, né? Eu corria 10 quilômetros, hoje em dia eu voltei, parei por um tempo, e hoje eu voltei, eu já não estou conseguindo correr. Perde aquela capacidade dele, né? Então, e muitas vezes isso chama atenção, né? Sim. É mais um sinal de alerta que a gente, pelo menos ali no dia a dia, fala, olha, é mais um sinal de alerta para que a gente indique
e que investigue antes de você retomar ou antes de você prosseguir com essa atividade. É isso, né? Eu acho que o sintoma é o que vai direcionar o médico a fazer a investigação, a qual exame solicitar, né? Então, acho que tudo pode ser uma evidência, né? Tudo. E hoje a gente tem essa parte tecnológica da medicina dos exames ajudam muito a gente. Eu tenho outro caso interessante, que é um paciente 42, 43 anos, mas o pai dele faleceu de morte súbita, um infarto, com 58. E ele corre maratona. Ai. E aí ele resolveu que quando ele fez, acho que 42, ele queria fazer... Enfim, ele foi para uma angiotomo e mostrou que ele tem uma doença coronária na descendente anterior, né, que é a principal artéria do coração, né, para as pessoas saberem o que nós estamos falando da principal artéria do coração, e ele tem um comprometimento de 40% dessa artéria. E a dúvida era, posso correr maratona ou não? E aí? Né? E aí? Ele pode ou não? A gente fica bem... Pergunta que eu ouço. E aí, você liberou ou não? Então... tipo assim, a pergunta do milhão, né? E aí, assim, eu acho que, eu volto a falar, cada caso é um caso. No caso dele, ele tá correndo, medicação, assim, otimizada, tudo que ele precisa usar em doses máximas, né, em doses terapêuticas mesmo, e ele tá ciente, né, de que ele tem que estar sempre acompanhando, que ele é uma escolha dele, ciente do risco, porque a gente também não pode dizer para ele que porque ele tá tomando tudo, ele não corre risco, né, isso daí a gente não tem essa capacidade. Mas, assim, eu gostei quis chamar a atenção para esse caso, porque, assim, ninguém falaria que um rapaz de 40 e poucos anos que corre maratona e não sente absolutamente nada, já tem um diagnóstico de doença. Isso aí foi feito por quê? Porque a gente tem hoje... Histórico familiar. E um exame muito bom, que identifica a doença precocemente, né? Isso aí hoje faz toda a diferença, né? Para nós é fundamental, né? Seja ele um atleta de alta performance ou atleta amador mesmo, que vai iniciar uma atividade física, é essencial. Pelo menos aqui na indicação, tem que, no mínimo, a gente faz aquela avaliação, pré-participação, né, do atleta, justamente para excluir a morte súbita, né, que é o que a gente mais teme, né, de um atleta, de um paciente. E a gente vê, né, chega... no campo, pessoas que morreram, né? Já teve alguns casos. Poucos casos, né? Uns dois. Tivemos alguns poucos casos, mas são casos que fazem a gente estar sempre em alerta, né? E não quer dizer que eu fiz o exame há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, que eu já eu estou apto, liberado. Sim. Não. André pode até falar melhor agora em qual tempo indicado, quando se fazer, de quanto em quanto tempo, né? Eu, particularmente, muitas das vezes, anualmente, esse atleta... Acho que nesses atletas... Acho que esses atletas amadores, seja eles de alta performance, e às vezes, quando está tudo ok, às vezes a gente faz até no intervalo, um intervalo um pouquinho menor, às vezes até de 6 em 6 meses ali, justamente porque quando se tem associado esses sintomas, né? Alguns sintomas que a André comentou aqui, a gente vê que durante a atividade, durante o ano, né? Esses sintomas surgem, aí eu acabo até diminuindo esse intervalo de tempo aí para Francis, e assim, como que você lida com isso, né? Como médico do esporte, principalmente sendo médico do Mirassol, né? Que a gente adora. Como que você faz isso com os seus pacientes? Dá para chamar paciente, né? Com os jogadores, os atletas, né? Com os atletas. Sim. Como que é feito? Como que você avalia o sistema cardiológico, circulatório deles? Existe uma frequência? Isso que você estava falando agora um pouquinho. Sim, então, basicamente, né, um atleta de alta performance, até para ele iniciar suas atividades na temporada ali no clube, ele precisa passar por essa avaliação, passa por uma avaliação cardiológica e também, como a gente fala ali, muito check-up cardiológico, né? No mínimo, nessa avaliação pré-participação que nós fazemos com o atleta, que, logicamente, aí vem aquela anamnese, todo o histórico do atleta, a gente avalia, investiga ali tudo, e voltado ao coração a gente faz assim, a gente sempre solicita ali, principalmente um eletrocardiograma, um ecocardiograma, né, um teste de esforço físico, um teste ergométrico, isso para início, pelo menos para nós, para nos dar uma segurança, são os exames que a gente faz no check-up cardiológico, associado também a exames laboratoriais, né? Então, a gente solicita também exames laboratoriais para ver
como o atleta ele está no seu todo, né? Para ver se ele tem condição, se ele está apto ou não para iniciar uma temporada, para iniciar as suas atividades no clube. E hoje em dia, com essa prática, a gente acaba fazendo isso para os nossos atletas amadores também. Sim. Então, acaba protocolando e solicitando a mesma investigação para esses atletas nossos amadores, que às vezes jogam futebol de final de semana, né? Tem um churrasquinho. Hoje, as corridas, né? Muito em alta. Então, tem muito bike, essa frequência, né? a bicicleta. Então, também. esses atletas de outros esportes também, não somente do futebol, né? Tênis, enfim, em vários outros esportes aí, a gente tenta sempre solicitar esses exames para quê? Para que nos dê a segurança para autorizar esse atleta, né? Seja ele alta performance, seja ele amador, para praticar sua atividade física. Mas eu acho que muito do Setembro Vermelho é isso, né? A gente mostrar que todo mundo, né? Todas as pessoas têm que se conscientizar, porque pode acontecer com quem não tem nenhum sintoma, né? Sim. Então, isso que o Francis está acabando de falar é muito importante, né, gente? Então, o atleta amador, que somos nós, né? A gente tem que se conscientizar, fazer os exames, procurar o cardiologista, né? Nós estamos falando de coração, mas para todas as especialidades, né? Sim. Então, isso é muito importante. E eu puxo sardinha sempre para os exames de laboratório, né? E os exames de laboratório, eles podem indicar uma doença silenciosa e já prevenir, o médico tratar, né? Conduzir essa pessoa para o melhor tratamento. Então, os exames laboratoriais também são muito importantes, né? Vão direcionar vocês aí, sim, como médicos, bastante, nas condutas. Falando um pouquinho de esporte e risco cardiovascular. Vocês já falaram dos exames, né? Da importância desses exames. Quando vocês pegam um exame alterado, mesmo, de verdade, para um atleta ou para uma pessoa, né? Para um paciente sem ser atleta, a depender do exame é que tem a conduta, né? Como que isso funciona, assim, para o pessoal leigo entender que, às vezes, um exame pode mudar os hábitos, sim, né? Fala um pouquinho sobre isso, André, e depois o Francis também, por favor. Então, assim, ver se eu entendi a tua pergunta, né? Então, vamos supor, eu pego um paciente que fez exame laboratorial, é comum chegar só com o exame de laboratório na primeira consulta, aí eu já vou ali e falar, olha, você tá com o colesterol alterado, vamos falar de triglicéridos alto, você já está pré-diabético, então você já começa a orientar, olha, eu não faço nada, eu sou sedentário, você já começa aquela mudança de estilo de vida, que eu falo que é a obrigação da gente falar toda vez a mesma coisa, mas a gente tem que falar, né? Agora, isso é o primeiro passo, assim, de uma pessoa teoricamente saudável, né? Que está com algumas alterações que não vão impedi-la de fazer alguma atividade. Acontece, ainda bem que não é frequente, de você ter problemas que você fala, não, aqui realmente não dá para você querer fazer o que você está fazendo, né? É raro, mas eu já experienciei essa ocasião de ter que falar para o paciente, olha, corrida, alta performance, não dá para você, né? Então, vai depender muito do que vem pra gente, mas acontece. Talvez você tenha visto isso com mais frequência, né, para os atletas. A gente acaba, lógico, a gente espera, né, que não venha nada, nenhuma alteração, é o que nós imaginamos. Mas, como eu até disse, alguns atletas que às vezes querem iniciar, não são atletas de alta performance, mas querem iniciar uma atividade física. Esse exemplo que eu dei agora há pouco de um atleta que, no final de semana, quer jogar seu futebol ali durante a semana e quer iniciar, mas aí quando você vai solicitar alguns exames para ele, tem alguns fatores de risco, tá ali, né, com lipidemia, que seja isso, diabetes, enfim. E aí esse exame chega para a gente. Então, você vai olhar, vai avaliar, ou até mesmo algum screening. Você vai no hemograma, já pegamos ali, caso identifica, não tenho sintoma nenhum. Como é que você está? Doutor, estou ótimo, está tudo bem, consigo correr, estou jogando meu futebol, estou fazendo minha atividade física. Ou às vezes não tem nenhum sintoma, estou ótimo, não estou sentindo nada. Chega lá, você olha no exame físico, no exame laboratorial, é uma anemia. Entendeu? Isso vai te despertar uma investigação, né, que você necessita fazer, porque pode ser algo oculto. Aí, como o André disse, nós temos que lançar a mão
da tecnologia que nós temos. Então, hoje, a medicina está muito avançada. Ela tem muita tecnologia envolvida. Então, nós temos que usar para quê? Para a segurança desse paciente. Acho que é fundamental nós utilizarmos. Logicamente, que a gente sempre fala ali, negócio de fazer anamnese, o exame físico completo, tudo mais, o exame, seja ele laboratorial, de imagem, ele é fundamental. Indispensável hoje em dia para a gente dar sequência, né, dar segurança para esse paciente, para esse atleta, em continuar a sua atividade. É isso mesmo. Acho que isso que a gente falou é super importante, é o motivo do Setembro Vermelho, né? Uma coisa, eu acho que um ponto importante para a gente deixar aqui bem explícito para o público, né, é falar se existe prevenção da doença cardíaca. Existe, sem dúvida, né? Acho que começa com hábitos saudáveis, né? Começa com diagnóstico precoce, com tratamento eficaz, que é um exemplo, assim, rotineiro, é o meu arroz com feijão do dia a dia. É paciente que toma remédio para pressão alta. E aí você já pergunta, você tem pressão alta? Não, não tenho pressão. Aí você pergunta o remédio, tem lá 3 antipertensivos. Então, ele já não entendeu que ele tem pressão, né? Alta. E ele está tomando remédio e a pressão não está controlada. Esse paciente chega com 15/9, 16/10 e não sente nada. Então, assim, é muito importante as pessoas se conscientizarem de que não basta tomar o remédio e achar que segue o jogo. Não é bem assim, né? Tem que tomar o remédio, tem que saber se aquele remédio está fazendo o efeito que ele precisa fazer. É outra maneira de você prevenir as principais, né? AVC e infarto agudo do miocárdio. Então, a prevenção existe, mas ela é um contínuo, né? É um dia a dia, é para toda a vida. Essa pergunta a gente ouve muito, mas vou tomar para o resto da vida? Para o resto da vida, né? E tá sempre mantendo esse acompanhamento. Eu acho que o acompanhamento, tem gente que vai precisar a cada 6 meses, tem gente que vai precisar uma vez por ano, tem gente que vai poder passar 2, 3 anos sem... Mas o acompanhamento é importante, não pode ficar solto, vamos dizer assim. E como vocês acham que a gente engajaria melhor a população falando de Setembro Vermelho, de doença cardíaca? Como que a gente poderia fazer com que essa pessoa entenda que realmente ele pode ter problemas sérios se ele não fizer uma prevenção, se não for ao médico, né? Principalmente o atleta, né, Francis? Porque de uma hora para outra ele pode ter um mal súbito, né? Se não tiver algum acompanhamento, uma pessoa... Sim, é fundamental que a gente faça essa conscientização. Ao máximo, nós tentarmos conscientizar a cada paciente, a cada atleta, né? Da importância em fazer o acompanhamento, seja ele o check-up, dele passar por um profissional, passar por um médico, né? Para a gente fazer essa avaliação. Eu acho que dessa forma é fundamental para que nós conseguimos prevenir, né? Que nós conseguimos fazer essa prevenção, principalmente desses eventos súbitos aí, que é o que mais assombra a gente ali. E eu acho que essa iniciativa da UltraX é fundamental porque hoje em dia a informação é, né, via rede social. Né? As pessoas hoje, acho que não tem quem não se informe através disso, né? E é a maneira de você dar informação de qualidade, né, de uma maneira clara, confiável. Que o paciente entenda o que está sendo dito. Não adianta a gente chegar aqui e começar a falar de diretriz, não é o objetivo, né? A gente quer uma coisa... Então, eu acho que fundamental é isso também. As pessoas buscarem boa informação de qualidade e tentar seguir o que está ali, né? E a gente não comentou aqui, né? Mas nós estamos sendo privilegiados, porque esse é o primeiro podcast do UltraX falando da doença cardíaca. Eu acho que esse é o caminho, é informação disseminada de qualidade, porque a gente também vê muita bobagem por aí, né, França? A gente vê... Tem que, as pessoas têm que procurar a informação, né, confiável, de pessoas que estejam aí falando verdades, né? Não queremos fake news na área da saúde. Isso. E no dia a dia com os pacientes, aquele trabalho de formiguinha, né? Um por um de cada vez e assim a informação vai se disseminando, né? E procurar seu médico.
o cardiologista, né? Procure Procura o cardiologista. Procure o laboratório, Exato. as pessoas têm que procurar clínicas, né? Como o Ultra-X, que tem alta tecnologia, a gente faz exames de primeiro mundo, né? Então, com inteligência artificial, que hoje também está sendo muito usado, tanto no laboratório, acho que nas imagens também, né? E quiçá lá na tecnologia no jogo também, né? A tecnologia, eu acho que ela invadiu diversos setores, não diferente na medicina, é um grande avanço, e um avanço positivo, né, que nós temos. Isso aí otimiza bastante, como você disse, às vezes até nos próprios exames nossos ali de imagem, o tempo, a redução no tempo que a gente consegue, né, em se fazer um exame, ou a especificidade de um exame que a gente precisa. Então, isso ajuda bastante. Então, a tecnologia, a gente tem que usar ela a nosso favor e a favor do paciente, né? Porque nós estamos aqui pelo paciente. Exatamente, principalmente né? a favor Falando do paciente. sobre coração, passando essas informações que são muito valiosas, né? E falando um pouquinho da nossa rotina diária também, né? Aqui. Agora eu quero tirar umas dúvidas minhas. Então, queria perguntar para vocês. Algumas pessoas só procuram o médico, né? Não só o cardiologista, mas médicos em geral, aqui falando do coração, procuram o cardiologista quando sente dor. Como isso pode interferir depois no tratamento desse paciente, dessa pessoa? Dor no peito, né? Você está perguntando. Dor no peito é uma queixa muito abrangente, né? Muitas coisas podem doer no peito, eu falo isso, mas o coração é a principal delas. Então, é na conversa com o paciente que você vai intuir se aquela dor ali pode realmente ou não ter origem cardíaca, né? E se você, conversando com ele, sabendo a história, achar que aquilo realmente pode ser o coração, porque o coração dói, viu, gente? Tem gente que fala, doutora, me falaram que o coração não dói. O coração dói. Quem já infartou sabe disso. Então, se você achar que aquela dor é de origem cardíaca, aí você segue a investigação. E é aquilo que nós já falamos, né? Tem uma sequência, de acordo com o que você vai encontrando, você vai progredindo nessa avaliação. Agora, qual que é, então, já que o coração dói, conta pra gente como que é a dor típica do infarto do coração. É um pouquinho diferente entre homem e mulher, mas de maneira geral, é uma dor em aperto, né? O paciente fala assim, doutora, parece que passou um trator, alguma coisa me esmagou, é uma dor que aperta o peito. Geralmente pode irradiar para o braço esquerdo, para o dorso, geralmente acompanhada de náusea, sudorese fria, talvez um pouquinho de falta de ar junto, escurecimento visual, né, a turvação visual. Essa é a dor clássica, né? Aquela dor que começa e dura 2, 3 minutos e para, vem sozinha e vai sozinha, é a famosa angina. No repouso ou no esforço. No repouso ou desencadeada pelo esforço, né? Continua sendo angina. E aí ele vai percebendo que aquilo vai ficando mais frequente, né? Era mais espaçado, começou a aparecer com mais frequência, a intensidade também vai aumentando. E isso aí numa conversa, em alguns minutos de um bom bate-papo com o paciente, você consegue definir, né? Você consegue saber. Mas, de maneira geral, essa é a clássica. Então, a clássica avisa que é um problema no coração. Avisa que é um problema no coração, né? Mas nem sempre acontece a dor clássica. Isso. Aí é que tá o ponto. E aí é que entram os exames complementares, Exatamente. né? Exatamente. Quais são os exames, então? Quando a pessoa chega no hospital, por exemplo, numa emergência, com aperto, Primeira mas coisa ele não é o sabe eletro. dizer o que é. Essa é a porta de entrada, é o eletro, e hoje não, há muito tempo, né, existe um protocolo de dor torácica, que é definido por uma diretriz da sociedade brasileira, segue os outros associações internacionais, e aí você tem uma sequência, você tem exame de sangue que você tem que fazer no paciente, aquele paciente tem que ficar em observação durante determinadas horas na emergência, e aí se você está num centro onde você dispõe de um teste ergométrico, depois de algum tempo você tem certeza que aquilo ali não é um infarto, você já tem um tempo de observação, você tem segurança para colocar o paciente num teste provocativo, você vai para uma esteira, se você tem um eco, você já pede, segue o fluxograma, mais ou menos, tá? Mas de antemão, a pessoa com dor no peito, na hora, ela faz um eletro.
É o primeiro. Francis, e com os atletas? Segue o mesmo Segue padrão? segue a mesma orientação, né? As mesmas diretrizes que as sociedades elas já adotaram. O que às vezes acontece conosco ali no dia a dia, eu acho que o padrão da dor, né? Essa dor típica, eu imagino que ela não vai mudar, seja ela no esforço ou não, né? Modo geral. Mas o que às vezes a gente acontece e não com frequência, ainda bem, né? Mas é de um atleta ou de um paciente que às vezes, no início do ano eu faço os exames cardiológicos, passo por uma avaliação cardiológica, e aí tá tudo ok, tá liberado, tá fazendo a sua atividade física, tá praticando o seu esporte. Chega lá 3, 4 meses depois, ele começa a sentir algum sintoma, alguma dor no peito, às vezes seja ela durante a atividade ou não. Aí o que eu costumo fazer? Interromper a atividade de imediato, né? Logicamente, a gente refazer esses exames, né? E, logicamente, passar por uma avaliação cardiológica. Então, isso é o que nos dá a segurança, né? Para esse atleta retomar a atividade dele normal que tinha antes de sentir essa dor. André, é dessa forma mesmo? Tem algo que a gente pode complementar? Acho que é isso. Acho que não? sempre a orientação, se a dor te chama atenção, a orientação é parar o esforço, né? Interrompe. Isso é bom falar para quem está assistindo também, né? Se você, durante uma atividade física, você tem algum desconforto, né? Porque é normal a pessoa ficar cansada, é normal o coração acelerar, porque você está com uma frequência cardíaca aumentada, sua respiração ficar ofegante, tudo isso é esperado no esforço. Mas o desconforto, a dor, a visão ficou meio escurecida, teve uma sensação de desmaio, uma falta de ar muito excessiva, aí o ideal é você parar a atividade física sempre e procurar uma avaliação, né? Procurar um médico, sem dúvida. É muito importante a gente salientar aqui, né? No esforço é isso aí. É isso aí. Em relação, por exemplo, quando tem um paciente que vocês fizeram um diagnóstico cardiológico, né? É frequente esses pacientes trazerem os familiares também, para também participar, né? Fazer uma consulta e fazer algum diagnóstico? Não é tão incomum, até porque tem algumas patologias que essas são mais raras, que quando você detecta num membro da família, você obrigatoriamente tem que chamar os outros, né? A famosa cardiomiopatia hipertrófica que os atletas, né? Todo mundo tem muito medo. Se diagnosticou em você tem que chamar a família, né? Os irmãos, pai e mãe, para ver de onde é que tá vindo isso aí. Então, as outras mais raras também tem um componente genético e aí você precisa investigar. Hipertensão, que é muito comum, geralmente a pessoa diz, mas minha mãe e meu pai já são hipertensos, na minha casa todo mundo já toma remédio, eu falo, então você é o próximo da fila, começou a sua vez agora. E aí, assim... Vamos falar um ponto que eu acho que a gente não tinha abordado ainda, em relação à hipertensão na gestante, né? Que pode ter uma consequência grave, né? A mulher que engravida não hipertensa e se torna hipertensa durante a gestação, né, aquela DEG, que é a doença específica, né, hipertensão específica da gestação, ela, vamos imaginar que correu tudo bem, ela teve, né, um parto, ok, ela tem muito mais chance de nos próximos 2 anos se tornar hipertensa definitivamente, né? Aí tem que ver se já tinha alguns fatores de risco que poderiam ter sido melhorados antes da gestação e que aí a gestação piorou, um diabetes gestacional, um ganho de peso excessivo, né? Se já era sedentária antes, mas a gente sabe isso, que a mulher que desenvolve a hipertensão na gestação, ela tem uma chance muito alta de se tornar hipertensa no curto prazo. É uma realidade e a gente sabe que isso hoje é passado para elas, né? Assim, por isso que tem toda aquela orientação de controlar o peso, não deixar, né, um ganho excessivo. Mas é frequente isso, é bem frequente. Falando de sedentarismo, né, ganho de peso, o que vocês acham mais difícil de eliminar? O sedentarismo, o tabagismo, o álcool, porque são todos fatores de risco, né? O álcool, uma alimentação mais saudável, o que é
menos saudável, né? Mas falei em eliminar. Então, o que vocês acham, assim, na vida prática mesmo de vocês? Como mudar? Qual fator de risco é mais difícil você mudar, né? Isso, de uma pessoa. Eu ficaria com o sedentarismo e o tabagismo. Tabagismo é muito difícil, viu? Tabagismo é muito complicado. É um vício mesmo, né? É muito complicado. E se as pessoas soubessem o tanto de consequência que tem, né, o tabagismo? Tem tratamento hoje, né? Tem até fármacos que ajudam bastante, terapia, né? Acompanhamento até com psiquiatra. Mas lá no UltraX mesmo eu sempre vejo isso, né? Você pega a ficha do paciente, já operou o coração, botou ponte onde dava para botar, botou stent onde dava para botar, tem DPOC, e aí no xizinho lá, fuma, xizinho no sim. Aí eu falo, gente, como é que, né? Não tem. E aí você... Então, esse eu acho que é muito complicado. Mais para vocês, do lá, os sedentarismo, atletas? O tabagismo. Apesar que os atletas, né, hoje em dia é uma conscientização muito importante que eles já têm, sabem, né, que dependem muito do corpo, da saúde, para conseguir performar, né, para conseguir, né, desempenhar a sua função mesmo. Então, hoje em dia, você pega poucos atletas que têm esse vício, né, mas voltando ali ao consultório, o dia a dia, aqueles que são atletas amadores e tudo, o tabagismo eu acho mais difícil deles. E hoje em dia é o cigarro eletrônico, são algumas outras formas, isso, né? Que piora muito que às vezes mais. eles começam e depois para tirar é difícil. E afeta, viu? Afeta bastante no desempenho, né? Falando no desempenho esportivo, logicamente que na saúde, mas também no desempenho esportivo isso influencia bastante negativamente. Infelizmente, né? Isso. Falando agora, então, sobre exercício físico, né? Já estamos em você, então vamos falar sobre exercício físico. Qual seria o exercício físico, assim, a quantidade, quantas vezes por semana, mais indicado para as pessoas? Então, que são atletas amadores. Os atletas amadores depende muito de qual tipo de exercício, qual atividade vai praticar, né? Mas, assim, de modo geral, a gente até orienta bastante ali quem vai iniciar uma atividade física, iniciar de uma forma gradual, né? Não adianta a gente, até brinco isso com meus pacientes e brinco de uma forma explicativa para eles. Não adianta eu vou começar a correr, não adianta eu correr 40 quilômetros tudo em uma semana. Não, é gradativo. Então a gente orienta, pelo menos, vou começar uma atividade física? Sim, ótimo. Então nós vamos ali começar semanalmente, todos os dias fazer uma atividade, pelo menos iniciar com uma caminhada ali, seja ela de 40 minutos a 1 hora, né? Um dia por semana, 5 vezes ali por semana, 5 a 6 vezes ali por semana, que a gente acaba orientando. E a partir daí, assim, a gente vai introduzindo, né, um aumento de carga, uma intensidade maior, dependendo da atividade que esse paciente pratica, né, para a gente colocar ele apto, né, a algumas cargas que vão suportar. A partir desse momento, a gente consegue escalonar. Né? Então, eu colocaria mesmo porque esse início abrupto também, além do coração, podemos ter outros problemas, né? Tipo, uma lesão e articulação. Exatamente. Eu costumo falar que para você iniciar uma atividade física é fundamental você procurar um médico, né? Seja ali para a gente fazer uma investigação, falamos aqui bastante de exames, né? A gente fazer essa investigação, que seja essa atividade física, nós olharmos detalhadamente se tem alguma lesão ou não, se tem algum fator de risco ali que vai desenvolver alguma lesão ou não, se tem, e tem, né, alguns fatores que a gente consegue prevenir uma lesão. Eu acho isso fundamental para esses pacientes. Logicamente associado também à atividade física, porque é saúde, né? A gente começa ela com a parte da saúde e depois você vai escalonando para performar, né? Tem alguma diretriz, André? Tem uma coisa legal que eu lembrei agora que eu acho que é interessante a gente falar, que é que o paciente tem essa dúvida. E é a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, a gente pergunta para o paciente, você faz alguma atividade física? E eu ouço muito a resposta assim, não, doutora, eu não faço, mas eu não paro. Eu faço todo o meu serviço de casa, eu moro no sobrado, eu subo e desço. Então, isso é uma atividade física. É aquela rotina do dia a dia, né? É uma pessoa que não passa o dia sentada,
ela faz vamos dizer, Não dá para falar que é sedentária. Ela tem ali a Limpa a casa. movimentação dela, que é um gasto energético. A gente sabe que isso tem. Diferente do exercício físico, que aí o exercício físico é aquela atividade programada, com duração limitada, onde você muitas vezes estabelece as metas que você quer, eu quero que você atinja tanto de frequência cardíaca, etc e tal. Gera uma Então, intensidade. isso. Então, assim, tem essa diferença que a pessoa que ela faz, né, essas atividades da rotina do dia a dia, ela é uma sedentária do ponto de vista teórico, porque ela não é um exercício físico, né? Tem gasto energético, tem, sim, mas o exercício físico demanda outras orientações, né? Eu falo muito isso também. É para caminhar 30 minutos, mas é para caminhar, não é para passear. Porque tem gente que sai para caminhar e sai linda, maravilhosa e volta linda, maravilhosa. Não dá Eu nem falo, uma olha, tem que suadinha, chegar não escorre suada, uma tem gotinha. que ficar cansada, tem que ficar ofegante, tem que... Não dá para ficar conversando muito, porque senão você tá passeando, você não tá fazendo uma caminhada, né? Falo que dá para até fazer caminhada em shopping. Isso, então é diferente, Alguns né? pacientes vai ao trabalho, seja caminhando, né? Vai ao trabalho, seja pedalando com a bicicleta, e às vezes o ritmo que você vai, a intensidade que você está praticando, né? Às vezes não é o... Então, assim, e o que a gente da sociedade preconiza é que seriam 150 minutos por semana de atividade moderada, ou 75 minutos de atividade intensa, aeróbica. E aí agora teve um plus que chegou aí agora com o último Congresso Europeu, que junto disso daí tem que se colocar mais 2 ou 3 atividades de resistência, que seriam a parte de uma musculação, por exemplo, por semana. Então, tem que ter tempo também, né? Para conseguir cumprir essa agenda de 150 minutos, mais 2 ou 3 dias de exercício de resistência. Isso é o mundo ideal, né? Mas esse tempinho tem que arrumar, né? Porque eu falo isso também. 30 minutos por dia. Tinha uma amiga minha que falava que exercício físico era um remédio. Então, você tem que dosar aquilo lá todo dia, né? Assim, a quantidade por dia, tantos dias da semana. E era legal, porque ela falava isso. Era essa analogia. Exercício físico é remédio. É meu remédio. Gosta ou não gosta, tem que fazer, tem que tomar, não tem jeito. E vamos falar dos excessos, então. O excesso de exercício físico também prejudica a saúde cardíaca. Acho que ele fala bem melhor do que eu sobre isso, mas acho que sem dúvida. A sobrecarga ela vai prejudicar, seja em lesões que esse paciente pode ter, que esse atleta pode ter. A sobrecarga também, né? André pode falar melhor, prejudica também o coração, sobrecarrega também, né? Esse coração do atleta. Então, nós temos o nosso desafio. Assim como a Andrea falou assim, às vezes vou fazer aquela caminhada, a caminhada do shopping, 1 hora no shopping, né? Não é o ideal para fazer uma atividade. Assim como também nós excedermos, né? O paciente exceder, o atleta exceder nas suas atividades, que também não é o ideal. Então, o desafio é a gente encontrar o equilíbrio. Né? Esse equilíbrio aí para que seja, né, realizada a atividade física. Que seja 150 minutos por semana, né? Que não é tanto, você fala 150 minutos, é 30 minutos por dia, né? Uma caminhada bem feita, eu falo que muda a vida da pessoa. Quando a pessoa fala, você não precisa ter 2 horas para ir para academia, mas se você fizer 30 minutos por dia de uma caminhada bem feita, já mudou a sua vida. Então, e outra, né? Porque o exercício físico, ele te dá... além de condicionamento, né, tudo que a gente está falando aqui, mas é bom para a cabeça, o bem-estar, areja, o bem-estar, é bom para a musculatura também, né, a gente sem dúvida melhora tanta coisa, eu acho que hoje serotonina, né, toda a sensação. Acho que hoje tem pouquíssimas condições que um paciente vai entrar num consultório médico de qualquer especialidade e não vai ouvir assim aquela famosa frase, tem que fazer atividade física. Né? Eu falo que isso aí é praticamente geral. Quem não tem essa indicação hoje são exceções da exceção, porque todo mundo hoje, cada vez mais você vai ouvindo e tudo acaba na atividade física, na atividade física, na atividade física. Eu costumo falar que para não praticar atividade física, somente aquele paciente que tem uma contraindicação. No instante, exatamente. Somos todos nós, temos que praticar, porque é saúde. Exatamente, saúde, sem dúvida. Isso já está comprovado, né? Sem dúvida. Outra dúvida que eu tenho um conceito assim meu. Tem algum esporte, alguma atividade, algum tipo de atividade física que é o mais indicado, assim, para prevenção? A que você gostar de fazer. É o esporte que gosta legal. de fazer. Eu acho que essa é a melhor. Até dançar, Fran? Sim, também. Eu acho que regularidade, né? você ter uma constância, né?
escolher alguma atividade física, escolher algum esporte que queira praticar, que você goste, que vai ser fundamental, porque se você vai praticar algo que você não gosta, uma semana, 2 semanas, um mês, enfim, daqui a pouco você vai perder essa sequência, né, essa regularidade. Então, escolher um esporte que você consiga praticar, que você goste dele, né, e que você tenha uma constância. Ai, muito legal. Gostei desse esporte. É isso. Pessoal, então aqui a gente já falou bastante sobre o Setembro Vermelho, sobre os esportes, sobre a prevenção, sobre o diagnóstico, só não falamos um pouquinho sobre tratamento, né? Se bem que falamos de tratamento do infarto, como conduzir isso, né? E eu queria agora que vocês deixassem, para quem está nos assistindo, uma dica, ou de esporte, ou o que fazer quando sentir dor, qualquer coisa que venha assim na cabeça de vocês. Deixa uma dica para o pessoal, por favor. Começar falando o que eu falei, às vezes até repetir aqui um pouquinho. A minha dica, a minha orientação é, sem dúvida nenhuma, praticar um esporte. Então, pratique um esporte, alguma atividade física, né? Invista na sua saúde, que é fundamental para a longevidade, é fundamental para se ter aí uma vida com menos dor de cabeça, né? Que a gente costuma falar. Com menos remédios, com menos doenças, né? Então, é fundamental praticar alguma atividade física. Obrigada, Andréia. Eu vou acompanhar o Francis, eu acho que essa é a principal dica. Eu costumo falar para os pacientes que quem escolhe não fazer atividade física está escolhendo tomar remédios. E aí, com o passar do tempo, você prescreve um remédio. Aí ele volta daqui 6 meses, já passa para 2. E isso vai aumentando, a receita vai ficando com 7, 8, 9 itens, né? Então, eu acho que a atividade física é fundamental dentro desse contexto que a gente conversou hoje aqui, né? Com avaliação, com orientação, com cuidado, com supervisão, né? Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, mas o denominador comum, todo mundo tem que fazer bem feito. E esse bem feito inclui você estar sendo cuidado. Então, o coração tem que ter muita atenção. Perfeito. Eu só acrescento esse cuidado, né? A atividade a gente já falou, e sempre, né? Quando for iniciar alguma atividade, retomar alguma atividade física, né? É fundamental procurar seu médico. Então, tem que procurar o médico. O primeiro passo, definir. O primeiro passo é definir, né? Vou praticar atividade física. O passo seguinte, o segundo passo é procurar primeiramente um médico, né? Procure seu médico, para a partir daí você desempenhar, fazer essa atividade física com segurança. E nós estamos aqui para isso, né? Sim, sim. Estudamos para isso, estamos reunidos aqui para isso, para falar, e o UltraX também está com toda a sua tecnologia, está disponível aí para receber as pessoas e os exames, né? Então, por hoje foi isso. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso primeiro podcast do UltraX. Que venham muitos outros após esse. E obrigada pela presença de todos, pela participação.